Muito bem. Este é o último vídeo da série de 4 vídeos onde a gente falou sobre ferramentas para você trabalhar o seu estresse. Se você não assistiu os outros vídeos ainda, aproveita e se inscreve aqui no canal e pega a playlist para você conseguir assistir toda a sequência e já colocar em prática. Eu falo que um dos grandes desafios do mundo atual é saber lidar com o estresse. E aqui eu trago ferramentas e ações importantes para você poder fazer isso, numa forma descontraída, prática e baseada nesse livro aqui. Esse livro é o Ansiedade 2, do Augusto Cury. Então, eu estou falando bastante sobre ele aqui. É uma sequência de vários conteúdos que eu misturo, não só esse livro, como esse livro aqui e vários outros livros que eu vou lendo e vou trazendo para você, tá bom? Então vamos lá. A gente já falou de 15 tópicos, agora a gente vai falar dos outros 5 para a gente fechar os 20. Ele fala aqui o seguinte: ser um sonhador, ter o sonho como motor da motivação e do sentido existencial. Vamos conversar sobre isso. Algum tempo atrás, eu estava conversando com algumas pessoas de idades diferentes. E aí eu perguntei para as pessoas a mesma pergunta, que era: qual é o seu sonho? Quais são os seus próximos sonhos daqui para frente? E foi muito interessante que algumas pessoas elas tinham muito claros os sonhos delas, mas outras várias pessoas viraram para mim e falaram: "Ah, sei lá, eu vou vivendo". Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei triste, de verdade, fiquei triste. E me lembrei de quando eu tinha um casamento anterior que era um casamento tóxico. E nesse casamento, eu me lembro que eu entrei nova no casamento e graças a Deus eu consegui sair dele, mas durante um determinado momento da minha vida, eu perdi os meus sonhos. Eu me lembro que eu falava para o meu ex-marido assim: eu não tenho mais sonho. Todas as coisas que eu quero sonhar, você diz não. E aí ele disse pra mim assim: "Fica tranquila, eu sonho por nós 2". Durante muitos anos da minha vida, eu não tinha mais esperança. Eu não ti Quando a gente não tem sonho, a gente não tem esperança, sabe. E quando você assim, espera aí, vamos entender, né. Por que, Lu, quando não tem sonho, não tem esperança? Porque quando você sonha alguma coisa, você tem esperança de alcançar, você luta por aquilo. E quando você não tem sonho, você vive naquela roda de ratinho, sabe, que você fica girando ali, sempre no mesmo lugar? Quando você tem um sonho, você tem desafio, e o desafio, ele te impulsiona a melhorar, a crescer, a buscar soluções diferentes, a enfrentar desafios. E quando não, você fica na mesmice. Eu não sei se você conhece a escala Hawkins, mas na escala Hawkins a gente fala sobre frequência. E quando você está vibrando aquela frequência de tédio, de apatia, você está numa frequência bem baixa. E isso faz com que você não encontre perspectivas na sua vida. Então, além do estresse, gera também a tristeza e muitas vezes a depressão. Olha a importância de você ter sonhos. Você já pensou nisso? Talvez não, né? Talvez não nessa profundidade. Quando você, por exemplo, está trabalhando na sua empresa e você vai contratar alguém, uma das perguntas que você pode fazer é virar para a pessoa e falar: quais são os seus sonhos? Quais são as coisas que você quer fazer e atingir na vida? Quando as pessoas não conseguem dizer quais são os sonhos delas, não conseguem explicar por que que elas lutam, você pode considerar que essa pessoa, na maioria das vezes, não posso cravar 100%, mas na maioria das vezes ela não vai ser uma pessoa de muitas ambições. E por não ser de muitas ambições, ela dificilmente vai ser uma pessoa proativa no sentido de entregar mais, inovar. Ela não vai fazer isso, ela vai fazer aquilo ali que você passar para ela. Quadradinho. Talvez até muito bem, mas só aquilo. Então, ter sonhos é uma coisa importantíssima, inspiradora, e você precisa ter sonhos. Aqui dentro do projeto Impulso, que é um projeto que eu tenho, que eu vou deixar o link para você aqui para você conhecer, eu falo da importância de você ter os seus sonhos
transformá-los em projetos e fatiá-los, que são os baby steps, para que você consiga alcançá-los. As pessoas que não têm sonhos, que não têm clareza dos sonhos, não transformam em objetivos e metas, não fatiam e não buscam alcançar, elas ficam no mais do mesmo, entende? Então, acaba o dia e ela fala: "Putz", acaba o dia e ela fala assim: "Putz, amanhã é outro dia. Amanhã a gente começa de novo". É aquela pessoa que quando chega o domingo de noite ela fala: segunda-feira vou ter que ir trabalhar". Sabe, ela não tem motivação, ela é muito do mais do mesmo, entendeu? E isso daí é um problema sério. Aí a gente vai para o outro ponto aqui. Ser um sonhador não, isso eu já falei, né? Então, saber que sonhos não são desejos, sonhos são projetos, desejos são intenções. Importante isso, né? Tá bem na linha do que eu falei. Então, sonhos são projetos. Quando você sonha alguma coisa, você transforma aquilo num projeto, num objetivo para você alcançar. Então, imagina que você quer ampliar a sua empresa. Isso é um sonho. "Ai, Lu, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero lançar novos produtos, eu quero contratar pessoas". Então, transforma isso em projetos. Projeto, contratar pessoas. O que que você precisa? Qual que é o perfil de pessoa que você quer contratar? Qual que vai ser a função dessa pessoa? Aonde que ela vai entrar no organograma? O que você espera que essa pessoa entregue? Projeto, contratação de pessoa. Quero trazer novos produtos para o meu negócio. Qual produto? Para quem? Vai atender que tipo de público? Qual solução que vai apresentar? Como que ele vai chamar? Aonde que ele vai ser lançado? Qual que é o canal de vendas que você vai utilizar? Qual que é a linha de comunicação que você vai trabalhar? Tudo isso eu ensino dentro do projeto Impulso. Você percebe que são projetos. E se você não olhar para um sonho como um projeto, ele vai ser só mais um sonho sonhado e não vivido. Ele vai ficar na sua cabeça. E aí, quando você tiver mais idade, você vai olhar para trás e vai falar: "Caramba, eu tinha tantos sonhos, mas ficaram só na minha mente". Você vai se frustrar, entendeu? Você vai se frustrar. E isso daí também vai gerar estresse ao longo da sua vida. Então vamos lá. Aí o outro ponto que ele traz aqui é compreender que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas e disciplina sem sonho produz indivíduos autômatos que só sabem obedecer a ordens. Percebe que está muito na linha do que eu falei agora há pouco para você. Então, se você tem pessoas que não se disciplinam para compreender que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, exato. Se você não se disciplina para você atingir um objetivo, você vai se frustrar o tempo todo. Eu estava conversando com um amigo que ele mora fora daqui, ele adora correr, nadar, ele faz essas coisas assim, né? E aí eu falei pra ele: "Ah, eu acho que eu quero começar a correr". Na verdade, eu tô sempre querendo começar a correr. Eu começo a correr, aí acontece alguma coisa, quebro o dedo do pé, torço o pé, enfim. Mas aí eu volto, eu falo pra ele: "Olha, eu não desisti". E aí esses dias eu estava falando com ele, ele falou assim: "E aí, você tá na praia, você vai correr?". Eu falei: "Ó, eu tô em recuperação, o médico falou pra mim que até a semana que vem eu só posso andar". Mas eu já tô aqui assim, ó, hoje eu não podia correr, eu entrei no rio e nadei. Falei: "Bom, correr eu não posso, mas trabalhar a minha parte cardiorrespiratória eu posso, então eu vou nadar". E eu nadei. E até mandei uma mensagem para ele, falei assim: "Ó, não corri, mas caminhei e nadei". E ele é super incentivador, então ele colocou: "Joia, que legal". E é isso, então às vezes a gente precisa também de pessoas que nos motivem para que a gente consiga alcançar os nossos sonhos. Eu falo assim que tem muitas vezes que a gente sonha determinadas coisas, mas às vezes elas parecem difíceis. E quando você tem alguém que te motiva, é como se fosse um técnico, sabe, um coaching assim. Quando essa pessoa te motiva, ela te leva para cima, ela te mostra que você é capaz, ela tá junto com você, você atinge com muito mais facilidade.
Esse é o papel da mentora também. Quando eu faço mentoria com as pessoas, eu entendo a necessidade delas e eu tô lá sempre presente, sempre conversando, sempre acompanhando essas pessoas e falando: "Gente, me dá feedback para eu conseguir ajudar vocês". Porque a coisa que eu mais gosto de fazer é ver as pessoas crescendo. Então, o meu trabalho é esse, eu estudo o tempo todo para ajudar você que está assistindo esse vídeo a falar assim: "Putz, tô precisando melhorar tal coisa. Deixa eu ver se a Lu consegue me ajudar", entendeu? Esse é o objetivo. Cada um tem uma função na vida. A minha função, clara para mim hoje, é estudar e ensinar às pessoas todo o conhecimento que eu tenho, buscando soluções, estratégias, lapidando pessoas, ajudando as pessoas a se lapidarem também. E com isso elas se comunicam melhor, têm mais resultados, são mais felizes, encontram o flow delas. Flow aqui é um acrônimo de felicidade, liberdade, organização e work style. Ou seja, você vai ter o seu jeito de trabalhar, mas se você não organizar a sua comunicação, não organizar suas ideias, você não vai conseguir ter a felicidade que você quer, alcançando os sonhos que você tem. Porque eles vão ficar só no papel, não vão se transformar em projetos, não vai ter uma sequência lógica de ações, de processos a serem realizados, e isso daí vai acabar que deixa você uma pessoa mais triste, mais murcha, entendeu? Aí, ele fala aqui no 19: não buscar o mecanismo de recompensa imediato, planejar a médio e a longo prazo. Esse ponto aqui é um ponto muito legal de falar, principalmente por conta das redes sociais. As pessoas estão acostumadas a pegar o celular e ficar lá nas redes sociais rodando e ter dopamina o tempo todo. Mas o que que acontece com isso? A resiliência das pessoas, ela fica diminuída. As pessoas, elas têm baixo grau de comprometimento porque elas querem uma vitória rápida. E quando elas estão diante de algum projeto que vai demorar um pouco mais, elas não conseguem esperar. Tem um teste que foi feito que chama teste do marshmallow. E esse teste ele foi feito com crianças e ele aconteceu da seguinte forma: tinham crianças pequenas, eu não lembro exatamente a idade, mas elas eram bem pequenininhas. E aí eles colocaram o marshmallow na frente delas e falaram assim: olha, você pode comer um, mas se você esperar eu falar ok, você vai ganhar dois. E aí você percebia que tinham crianças que esperavam, pegavam, cheiravam, mexiam, mas não comiam, e tinham outras que pegavam e comiam. E aí eles acompanharam essas crianças ao longo de anos, e eles perceberam que as crianças que conseguiram esperar mais tempo pela recompensa, elas foram melhores profissionais, foram melhores na escola, tiveram mais sucesso na vida. E isso está totalmente ligado com o que ele fala aqui. Percebe como as coisas elas vão se juntando aí no mundo? O que eu trago para você é um compilado de conhecimento, para você entender o quanto isso é real e o quanto você pode trabalhar para você melhorar na sua vida e nos seus resultados, tá? E aí a gente vai para o último ponto desse vídeo. Aqui ele fala superar as necessidades neuróticas de poder, de ser perfeito, de evidência social, de estar sempre certo, de se preocupar demais com a opinião dos outros. As pessoas que elas têm muita necessidade de aprovação, são pessoas que elas têm muito medo de julgamento e elas ficam extremamente estressadas. "Ai, eu não posso sair de casa se eu não tiver com o cabelo arrumado, com a unha feita, com gel no cabelo, com a roupa passada, com, enfim, com o carro limpo, com não sei o quê, e não posso gravar o vídeo se a luz não estiver perfeita", e etc. Então, gente, olha só, calma, acalma teu coração, tá? Acalma teu coração, de verdade. Esse estresse todo não vai te levar a lugar nenhum. Às vezes você tá achando que tá todo mundo te julgando, mas a verdade é que você é a pessoa que vive julgando todo mundo. Você acha mesmo que todo mundo quer saber da sua vida? Eu vou te dizer que não, tá? Eu estava conversando com um rapaz que veio aqui esses dias, e aí ele virou pra mim e falou assim: eu odeio fofoca, tá, gente? Odeio fofoca, odeio de verdade. E isso é uma das coisas que eu até ensino dentro das empresas, que assim, fofoca não leva ninguém a lugar nenhum. E aí ele chegou aqui pra mim e falou assim: "Tá sabendo o que aconteceu com a vizinha?" Olhei pra cara dele, eu
Não, é lógico que não. Aí ele virou pra mim e falou: "Não, pois é, a vizinha", e aí contou lá a história da vizinha. Aí eu olhei pra ele e falei assim: "Deixa eu te explicar uma coisa, eu sou o tipo de pessoa que eu não vou buscar informações dos outros. Se a pessoa quiser que eu saiba como ela está, ela tem que vir me contar, porque a coisa que eu menos tenho tempo na vida é pra ficar cuidando da vida dos outros". Eu já tenho tempo, assim, e demanda eu tenho demanda suficiente para colocar dentro do meu tempo, para gerar conteúdo, para trabalhar, para entregar as coisas, para estudar, para estar com as pessoas que eu amo. Eu de verdade não quero tempo para ficar sabendo da vida dos outros. Eu não tenho uma central de fofoca que eu trabalho com isso, sabe. Então, não faz sentido para mim isso. E aí ele olhou para mim e ele: "Ah não, tá, desculpa". Eu falei: eu não sou a pessoa que fica sabendo do que acontece nos arredores, na vida dos outros. Eu nem ligo televisão, gente, pra vocês terem uma ideia. Na verdade, eu só ligo televisão para assistir filme com meu marido. É o que eu faço, entendeu? Então, não fique se preocupando tanto. Às vezes você tá num nível de estresse muito alto, porque você tá se preocupando com tudo que os outros vão achar. E a verdade é que esse provavelmente é um comportamento seu. Você fica cuidando demais da vida dos outros. Desculpa a sinceridade, tá? Às vezes a sinceridade ela pode até ser mal vista, porque você fala: "Ai, meu Deus, você tá dizendo pra mim que eu sou fofoqueira". Olha, eu não tô dizendo exatamente, mas se serviu, veste aí, né. Então isso não te ajuda, tá. Então você ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais focada nos seus projetos, nos seus sonhos, vai fazer com que você encontre o seu flow e tenha muito mais felicidade. Eu te garanto isso, assim, com 100% de certeza. Porque você não vai ficar olhando a grama do vizinho, sabe. Você não vai falar: "Ai, mas olha, a grama do vizinho tá mais verde. Ah, mas fulano é melhor. Ah, mas a casa do ciclano. Ah, mas a conta bancária do outro". Acalma teu coração. Olha para o teu espelho, vive a tua vida. Isso vai fazer com que você baixe demais o estresse e aumente demais a endorfina e a felicidade, serotonina e tudo mais, aqueles hormônios lindos que borbulham dentro da gente quando a gente está feliz. Entendeu? Então, aqui, o que a gente fez foi trazer uma sequência de 4 vídeos com 5 itens em cada um desses vídeos para que você acabe com o seu estresse. Se você não assistiu os outros, aproveita e se inscreve no canal, deixa os seus comentários, que eu adoro ler os comentários. Eu vou deixar aqui embaixo essa questão de do livro, né, mencionando o livro. Vou trazer para você também aqui informações sobre o projeto Impulso, que é o projeto que eu faço voltado para quem empreende, e vou deixar o meu contato, caso você queira conversar comigo para uma mentoria customizada, algo focado na melhoria de estratégias de comunicação, marketing, vendas, planejamento de crescimento da sua empresa, treinamento de time. São essas coisas que eu faço que eu consigo ajudar você nesse sentido. Tá bom? Então, se você precisar de mim, o contato está aqui embaixo. Espero sinceramente que você tenha gostado dessa sequência de vídeos e comenta comigo. Fala para mim aqui que eu quero saber, tá bom? A gente se vê. Ah, último recadinho. Você ainda não conhece as cartas inspiradoras essencialistas? Tá aqui, ó, na legenda. Aproveita e vai lá conhecer. Isso daqui são coisas que eu escrevo, publico toda semana e elas são feitas sem inteligência artificial. Tudo vem da minha mente, do meu coração, voltado para te inspirar de verdade, para trazer soluções para o seu dia a dia e fazer com que você veja a vida de um jeito diferente. Espero sinceramente que faça sentido para você. Tem vários temas ali dentro, tá? Mas todos eles têm o objetivo essencial de te inspirar. As pessoas que são assinantes pagantes, elas também têm benefícios que as pessoas que só assinam normalmente na versão free acabam não tendo. Então, se fizer sentido para você, se você gostar, aproveita e assina, o valor é super simbólico. Tá bom? Agora sim a gente se vê nos próximos vídeos. Fica bem e até mais. Tchau.